Fala, concurseiro! Se eu pudesse viajar no tempo e dar 3 dicas para mim mesmo, lá no passado, aquele Guilherme que estava começando um dos concursos, o que eu falaria que podia ser um diferencial na minha preparação? Segue essas dicas. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou coach de concursos, passei em 7 concursos. Pensando nisso, eu pensei em 3 dicas que poderiam ser diferenciais para mim, lá no passado, lá quando eu comecei a fazer concurso e não sabia nada sobre esse mundo. Então, vou compartilhar elas com vocês e vamos acompanhar aqui que vai fazer diferença nesse ano. Então, a primeira dica, eu chegaria para mim no passado e falei, cara, eu sei tudo que você está pensando, eu sei tudo que você está passando, mas comece o quanto antes para estudar para concurso. A gente sempre procrastina e eu não fui diferente. Eu procrastinei muito para entrar de cabeça no mundo dos concursos. Eu procrastinei muito para começar a estudar. E uma das coisas que a gente não vê é alguém arrependido de ter começado a estudar. Muitas pessoas se arrependem de tudo. As pessoas se arrependem das coisas que compram, se arrependem de decisões, mas de começar a estudar, ninguém se arrepende. Quanto antes você começa, antes você vai chegar no teu resultado, antes você vai conseguir desenvolver comportamentos, antes você vai conseguir desenvolver a tua disciplina melhor para você. E o que eu me arrependo, é das oportunidades que eu perdi, porque eu sempre quis passar em alguns concursos e abriram concursos sensacionais que eu acabei perdendo a oportunidade. E você que procrastina, você que está aí falando, eu vou começar a estudar quando acontecer isso, quando eu tiver dinheiro, eu vou começar a estudar quando meu tempo estiver perfeito. Lembre-se, é melhor o feito do que o perfeito. Comece aos poucos, comece aos trancos e barrancos, mas comece. Eu demorei muito para começar e perdi boas oportunidades. Isso daí é uma coisa que eu falaria para o Guilherme do passado, porque faria muita diferença e pode fazer diferença para você. Comece o quanto antes. Cara, existe uma massa de concurseiros que estão ali no limbo. É o pessoal que já decidiu qual concurso quer fazer, já decidiu que quer ser concurseiro, mas simplesmente não começou. Simplesmente não vestiu a camisa. Ele fica ali, eu vou estudar assim, a semana que vem, o mês que vem, e nunca começa. Então, essa seria a minha dica para mim mesmo. A segunda dica é faça questões, faça exercícios. No começo, eu até fazia questões, mas não na quantidade que era ideal. Você sempre tem uma razão para não fazer as questões. Claro que no começo é normal que você não faça muitas, porque você realmente tem que estudar e isso vai fazer muita diferença no começo. Você não conhece nada do conteúdo, então você vai ter que ficar mais no conteúdo. Mas o interessante é você conseguir fazer o máximo de questões possível. Veja, as questões elas fazem muita diferença. Você não sabe o prazer que é você chegar numa prova e encontrar uma questão que estava ali no teu estudo. Uma questão, às vezes, igual, idêntica. E isso acontece muito para quem faz muitas questões. Mas as pessoas têm uma série de desculpas para não fazer questões. Eu vou trazer aqui algumas delas. As pessoas não se sentem preparadas. Meu amigo, você nunca vai estar preparado para começar a fazer questão. Então a pessoa fala, eu acho que eu não estou preparado, eu vou deixar para depois, e acaba não fazendo questões. Então, comece fazendo questões que vai fazer toda a diferença. Outra coisa, muitas outras pessoas elas fazem várias coisas nos estudos. E o problema das opções que você tem dentro do seu tempo de estudo, às vezes aquilo não é ruim. O problema é que aquilo às vezes está substituindo exercício. Então, vou dar um exemplo. Já encontrei aluno em cursinho que falava, eu estudo por 5 materiais. Acredite, 5 materiais. Pô, não há intrinsecamente ruim você estudar por muitos materiais. Você vai ver várias abordagens, você vai ver coisas novas. É muito legal. O problema é que quando você estuda por muitos materiais, você não faz o que é essencial, que é fazer exercícios, que é praticar. Então, cuidado com essa mentalidade. E outro ponto, muita gente não vai fazer exercício porque simplesmente ela tem medo. São pessoas às vezes perfeccionistas. O exercício joga na tua cara uma verdade, que às vezes você está ruim, que você precisa estudar alguns pontos, muita gente não gosta. Daí a pessoa não tem essa disciplina, porque ela tem medo, ela não gosta de praticar. Comece a praticar exercícios, tenha coragem, porque eles vão fazer toda a diferença. Então eu falaria isso para mim do passado, faça mais exercício. Às vezes a gente também
tem o costume de fazer exercício, e isso tem tudo a ver com a terceira dica, porque o cursinho dá. Então você faz o exercício que o cursinho dá. Tenha a disciplina de fazer você mesmo fazer seus exercícios. Porque se você quer passar no concurso, você tem que ter um diferencial sobre seus concorrentes. Então, esse diferencial, ele principalmente tem que ser uma quantidade maior de exercícios. Então, pratique, que faz toda a diferença. E a última dica que eu falaria para mim é: pare de ficar preso aos cursinhos. Muita gente, por insegurança, isso é super normal, sobretudo no começo, ela fica muito preso aos cursinhos. Então ela faz o cursinho, às vezes já tendo feito vários, às vezes já sabendo a matéria, às vezes só precisando estudar, sentar e estudar a matéria e ler, reler, grifar, fazer um material, fazer exercício, mas não. Ela usa esse tempo precioso para sentar e assistir um professor comentando. E às vezes esse professor vai comentar os principais tópicos da matéria. Então, se você quer ter um diferencial, a dica que eu daria para mim é: pare de ficar preso aos cursinhos. Eu me lembro uma coisa muito interessante, que todo sábado, num cursinho de Curitiba, tinha dia de resolução das questões, você pagava a parte e eu ia lá e fazia. E daí, você vai lá, esses cursos, eles dão aulas muito legais mesmo, com certeza elas acrescentam. Só que daí eu ficava lá, o professor não fazia uma quantidade que eu conseguiria fazer em casa eu conseguiria fazer muito mais, porque o professor precisava explicar tudo, ele precisava explicar o básico, porque tinha muita gente lá que estava começando. Eu ia lá, usava minha manhã inteira, meu sábado inteiro, uma boa parte do meu sábado, para ficar escutando o professor. Quando se eu ficasse em casa, eu mesmo fizesse os exercícios, eu ia render muito mais. Só que você vai para o cursinho, porque você quer, na verdade, ter a sensação de estar com as pessoas, de estar fazendo certo, de ter alguém dizendo o que você vai fazer. Então, com o tempo, eu acabei superando isso daí, estudando por conta própria para muitos concursos. Isso fez toda a diferença. O que vai fazer a diferença é o que você faz. Se você ficar só na aba dos cursinhos, na aba do exercício que o professor faz, você está igual a muitas pessoas. E para você passar no concurso, você tem que estar acima da média. Tem que ter um conhecimento maior do que a média, você tem que fazer mais exercício que a média, você vai ter que ter um tempo de estudo maior que a média, e esse tempo de estudo não é no teu dia, é um tempo de estudo acumulado. Então, tenta ser autônomo, tenta ser um concurseiro autônomo que consegue estudar sozinho. Claro que não estou falando para você deixar de fazer cursinho. Estou falando para você não ficar muito sempre na aba dos cursinhos, de fazer sempre o que os cursinhos fazem, que o que vai fazer diferença é a tua preparação, a preparação que você cria para você mesmo. Beleza? Essas são as 3 dicas. E você? O que você falaria para o seu eu do passado? Deixa a tua dica aí, porque é uma dica que pode ajudar as outras pessoas. Faça essa reflexão, porque o concurso é uma jornada. Quando a gente começa, a gente é uma pessoa, quando a gente termina, a gente é outra. E é interessante a gente fazer essa reflexão, então deixa aqui nos comentários. Curta o vídeo. Pô, cara, isso aí ajuda pra caramba pra mim. Então curta esse vídeo, porque é para ajudar você. Compartilha também com o teu amigo, às vezes está precisando de uma dica dessa. Aperta o sininho lá. Visita a gente aqui nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, sempre batendo um papo com você. Vai lá, manda uma pergunta para mim, diz que você veio aqui do YouTube, que eu vou deixar um oi para você, vamos bater um papo, beleza? E bora estudar!